Olá, colegas! Iniciaremos nesse bloco o estudo do segundo capítulo do nosso livro-aula de Direito Tributário. Talvez este seja o nosso mais importante capítulo, porque vamos tratar das limitações constitucionais ao poder de tributar. Ou poderíamos até chamar o capítulo de Princípios Constitucionais Tributários. Inclusive, nas provas de concurso público, vocês vão ver que alguns editais tratam da matéria com o título Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar, enquanto outros vão tratar da mesma matéria se referindo aos princípios constitucionais tributários. O mais importante, independentemente da nomenclatura, é perceber que o Estado tem o gigantesco poder de, por ato próprio, uma lei, nos obrigar a tirar a parcela do nosso patrimônio e contribuir com a sua atividade econômica, com sua atividade financeira. Mas perceber que este poder não é um poder infinito, não é um poder completamente decorrente do poder de império do Estado. É a relação jurídico-tributária, a relação que se instaura entre o Estado cobrando o tributo e o particular obrigado a pagar, é uma relação jurídica, uma vez que ela é limitada, disciplinada pelo direito. O Estado pode muito, é verdade, mas não pode tudo. Na realidade, a Constituição Federal estabelece as balizas, os limites dos quais se dar esse exercício do poder de tributar por parte do Estado. O Estado pode muito, mas para cobrar o tributo necessita que a cobrança seja aprovada por lei. O Estado pode muito, mas ele tem que tratar as pessoas de maneira isonômica. O Estado pode muito, mas não pode cobrar um tributo imediatamente após a edição da lei que o institui ou que o majora. Ele vai ter que esperar o prazo mínimo de 90 dias ou, pelo menos, o exercício subsequente. Às vezes, as duas coisas ao mesmo tempo, né? O exercício subsequente e o passar de pelo menos 90 dias. Existem exceções a estas regras, mas trabalhando em cima da lógica do sistema tributário brasileiro, a gente tem que entender que estas regras e diversas outras que serão estudadas ao longo desse capítulo visam fundamentalmente a proteger o particular perante a famosa sede arrecadatória do Estado. Estas regras podem ser vistas como verdadeiros escudos que o particular se utiliza para se defender dessa ânsia arrecadatória por parte do Estado. A gente sabe muito bem que há uma tendência enorme de o governante querer cada vez mais recursos. Ele pode obter esses recursos junto à população que está naquele território, entretanto, seguindo as regras estabelecidas pela Constituição Federal. Então, em primeiro lugar, saber que a relação jurídico-tributária não é meramente uma relação de poder, não decorre exclusivamente do poder de império do Estado. É uma relação jurídica, uma vez que limitada, disciplinada pelo direito. O CESP e o UNB, que faz tantos concursos importantes, gosta bastante de cobrar esse assunto. Ele gosta de lembrar sempre que a relação jurídico-tributária não é meramente uma relação de poder, uma relação de império. Se vocês virem questões elaboradas por esta banca falando em relação jurídica tributária como sendo meramente uma relação de império, marquem errado na alternativa. É bom lembrar que para o CESP é fundamental dizer que é uma relação jurídica e que, por conseguinte, está limitada por regras que são estipuladas na Constituição Federal. Vamos lá para a lousa para que a gente veja um modelo desse tipo de questão cobrada pelo nosso CESP. Olha só, nesta questão, para juiz substituto do Tribunal de Justiça da Paraíba, elaborada em 2011, colocou-se da seguinte forma: a relação tributária configura-se como relação de império. Está aqui, meus colegas, uma expressão proibida, dizer que é uma relação de império do Estado para com o contribuinte, o qual, por seu lado, está sujeito ao poder estatal pela via da compulsoriedade. A questão é até discutível, porque a gente usa muito em direito público essa história do poder de império do Estado. Mas o CESP e o UNB gosta sempre de lembrar, em se tratando de provas de direito tributário, que a gente não pode considerar a relação físico-contribuinte como meramente uma relação de império. Acho até que o item foi mal elaborado. Para que ele ficasse claramente errado, você teria que dizer que a relação é uma mera relação de império. Ela tem algo de imperatividade, obviamente, mas a banca, quando fala dessa expressão, ela sempre considera que o que ela falou está errado. Então, voltando lá para a questão, configura-se como relação de império do Estado
para com o contribuinte, o qual, por seu lado, está sujeito ao poder estatal pela via da compulsoriedade. É verdade que o Estado pode submeter o contribuinte à sua vontade no que concerne ao pagamento de tributo, mas esse raciocínio de dizer que é uma relação de império é sempre considerado equivocado por parte do CESP. É bom lembrar do que eu chamo de jurisprudência de banca. Apesar de a questão que estamos apresentando ser uma questão claramente discutível, há de se lembrar que para o CESP a expressão poder de império para caracterizar a relação jurídico-tributária é uma expressão que praticamente sempre vai tornar o item apresentado um item incorreto. Então, gabarito oficial da questão, vamos voltar a ela, gabarito oficial, item errado. Vamos à questão subsequente, também do concurso para juiz do Estado da Paraíba, falando que os princípios constitucionais tributários são expressão da soberania estatal e traduzem limitações ao poder de tributar, o que não impede que o Estado exija dos indivíduos, por atividade vinculada, parcela do seu patrimônio. Verdadeiro, aí está correto. Realmente, esses princípios, como eu citei no início desta aula, configuram verdadeiras limitações constitucionais ao poder tributar. As limitações são princípios, os princípios são limitações. São escudos que o particular utiliza para se defender da vontade arrecadatória do Estado, que muitas vezes não encontraria limites no bom senso. Então tem que encontrar limite no judiciário, fazendo aplicar os limites expressamente previstos na Constituição Federal. Então, apesar dos limites existirem, obviamente eles não impedem que o Estado exija dos indivíduos, por atividade vinculada, parcela de seu patrimônio. A expressão atividade vinculada já foi por nós explicada quando estudamos a definição de tributo. O Estado exige, mediante atividade vinculada, uma prestação pecuniária que vai obedecer necessariamente a alguns requisitos que estão previstos no artigo 3º do CTN. O item está correto. Muito bem. Dando continuidade às regras relativas a essas limitações ao poder de tributar, eu gostaria de ressaltar que a relação jurídico-tributária, a ela se incorporam determinados limites, né? Justamente por isso é uma relação jurídica, o Estado não tem a possibilidade de fazer o que bem entendem os governantes, existem limites estabelecidos na Constituição, e estes limites, em sua grande maioria, constam do artigo 150 da própria Constituição Federal. 150 e seguintes, nos artigos 150 a 152 da Constituição Federal. Estes artigos estão inseridos na parte da nossa Carta Magna que trata das limitações constitucionais ao poder de tributar, que faz parte do grande capítulo relativo ao sistema tributário nacional. Esse título, Sistema Tributário Nacional, ele envolve artigos específicos da Constituição Federal, mas a matéria tributária não se exaure ali. Existem limitações constitucionais ao poder de tributar que aparecem em outros dispositivos da Constituição. Dispositivos que, a rigor, não estão tratando diretamente de matéria tributária, mas acabam, por tabela, estabelecendo limitações constitucionais ao poder de tributar. Vamos dar um exemplo bem claro disso. Quando a gente estuda o artigo 5º da Constituição, que trata dos direitos e garantias individuais, a gente vê uma regrinha que diz que a ação popular pode ser ajuizada por qualquer cidadão e deixa claro que se este cidadão que ajuizar a ação popular não estiver agindo de má fé, ele fica isento das custas judiciais e do ônus da sucumbência. Muito bem, custas judiciais, como nós já citamos em bloco anterior, no capítulo anterior, elas configuram um tributo da espécie taxa, configuram o preço que o sujeito paga para que o Estado lhe preste um serviço público específico e divisível, que é o serviço da jurisdição. Então, esse serviço de jurisdição, ele é remunerado mediante um tributo da espécie taxa. Ora, se a Constituição diz que determinada atividade estará livre da cobrança de taxas, se diz que o Estado tem que prestar determinado serviço sem cobrar qualquer taxa, a Constituição estará estabelecendo uma limitação constitucional ao poder de tributar. Está impedindo a cobrança de um tributo, a cobrança de uma taxa. Claro que muitos devem também conhecer aquela regra que diz que pobre no Brasil tem o direito de nascer e morrer de graça. É triste, mas a Constituição diz, quando fala que são gratuitos aos reconhecidamente pobres
a certidão de óbito e o registro civil de nascimento. Então, quando se diz que são gratuitos, é porque não se pode cobrar pela emissão desses documentos. Não se pode cobrar pelo registro de uma pessoa que acabou de nascer e não se pode cobrar pela emissão de uma certidão de óbito. Ora, quando se cobra pela emissão de uma certidão no cartório, o que está sendo cobrado é um tributo da espécie taxa, pela prestação de um serviço público específico e divisível. Se a Constituição diz que não se pode cobrar tal tributo em determinada atividade, ela estará estabelecendo uma limitação constitucional ao poder de tributar. Eu poderia citar diversos outros exemplos. Eu só quero que percebam neste momento, não quero que ninguém memorize qualquer exemplo, quero que percebam exclusivamente que existem limitações constitucionais ao poder de tributar, princípios constitucionais tributários, fora da parte da Constituição que nós denominamos Sistema Tributário Nacional. Os direitos e garantias individuais estão espraiados por toda a Constituição. E, dentre esses direitos, aparecem alguns que configuram limitações constitucionais ao poder de tributar. Então, nessa linha, em uma famosíssima questão também do CESP, no concurso para advogado da União em 2002, propôs-se a seguinte assertiva: o poder de o Estado criar e cobrar tributos não é ilimitado no Estado democrático de direito. Isso nós já estudamos, não é ilimitado. Existem limitações que configuram garantias individuais do contribuinte e configuram verdadeiros princípios constitucionais tributários. Beleza, até aí correto. No caso brasileiro, este poder pode sofrer diversas limitações. Boa parte delas, mas nem todas, está no capítulo que regula o Sistema Tributário Nacional. Como eu falei, há um grande capítulo tratando do Sistema Tributário Nacional, entretanto, nem todas as limitações constitucionais ao poder de tributar está dentro desse capítulo. Esse capítulo vai lá para o artigo 145 em diante da Constituição Federal. Muito bem. Agora, limitações ao poder de tributar aparecem no artigo 5º, como citei, os casos aí de isenção de taxas ou de imunidade a taxas colocado em outros dispositivos da Constituição Federal. Muito bem, então o item está correto. Vamos adiante, vamos trabalhar agora numa parte mais teórica relativa à configuração dessas garantias individuais do contribuinte como cláusulas pétreas. Vejam como eu introduzi o tema. Eu falei configuração dessas garantias individuais do contribuinte. Já para que vocês percebam a possibilidade de enquadrar as regras que nós passaremos a estudar como garantias individuais. Quem já estudou no direito constitucional as chamadas cláusulas pétreas sabe que elas estão previstas no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, e que lá está escrito que o poder constituinte derivado, que vai emendar a Constituição, não pode nem pôr em deliberação emendas que tentam abolir certas coisas que estão na Constituição. Aquele núcleo intangível, aquele núcleo do qual o legislador constituinte derivado não pode dispor. Então, apesar de eles poderem mudar a Constituição, algumas coisas não podem ser mudadas, as famosas cláusulas pétreas. E essas cláusulas pétreas são enumeradas da seguinte forma, são 4. Então, em primeiro lugar, não por ordem de importância, mas por ordem de citação, são cláusulas pétreas, a forma federativa de Estado, então federação é cláusula pétrea, o voto direto, secreto, universal e periódico também é cláusula pétrea, a separação de poderes, legislativo, executivo e judiciário e os direitos e garantias individuais. Ora, boa parte das limitações constitucionais ao poder de tributar, como eu citei, são escudos do particular se protegendo da ânsia arrecadatória do Estado. São direitos individuais do contribuinte ou garantias individuais do contribuinte. Quando a gente diz que o Estado não pode cobrar tributo dentro de um determinado período de tempo, tem que esperar passar pelo menos 90 dias e chegar ao exercício financeiro subsequente, nós estamos dando uma garantia às pessoas para que elas possam preparar seus orçamentos para a cobrança de novas ações. Então isso é uma garantia individual do contribuinte e, portanto, se é garantia individual, está protegido por cláusula pétrea. Vem aqui comigo, preste atenção no seguinte. Muita gente, ao ler o artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º da Constituição, quando percebe que direitos e garantias individuais configuram cláusulas pétreas, comete o grande equívoco de correlacionar esses direitos e garantias individuais imediatamente com o artigo 5º da Constituição. Ah, são aqueles direitos e garantias do artigo 5º. Não é bem assim.
Em primeiro lugar, o artigo 5º não tem só direitos e garantias, o artigo 5º também tem deveres, e deveres não são cláusulas pétreas. E o mais importante para a gente, as garantias e direitos não estão todos no artigo 5º. Cláusula pétrea é direito ou garantia individual, onde quer que ela esteja no texto da Constituição Federal. Então, nós temos garantias constitucionais, como nós citamos, em diversos pontos da Constituição. É verdade que há um catálogo de diversas garantias que está lá no artigo 5º, mas existem vários direitos e garantias que não estão catalogados e estão protegidos também por cláusula pétrea. Então, nós temos o grande exemplo, que é o caso das proteções que estão no artigo 150 da Constituição Federal. São garantias individuais do contribuinte e que estão protegidos por cláusula pétrea por serem garantias individuais. Se vocês lerem a literalidade desse artigo 150 da Constituição, vocês vão perceber que lá se fala em garantia. Lá se diz o seguinte, que sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao DF e aos municípios fazer certas coisas. Vejam, o próprio legislador constituinte originário chamou aquelas regras de garantias. E se são garantias individuais, mesmo sendo garantias tributárias, são protegidos por cláusula pétrea. E isso que eu estou falando não é algo meramente opinativo, não é o que Ricardo Alexandre pensa exclusivamente. É algo que se tornou pacífico na jurisprudência brasileira. E isso ocorreu quando o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade número 939, lá do Distrito Federal, que contestava a criação do IPMF. Acho que todos devem recordar da CPMF, a falecida, que aliás eu sempre chamo de falecida Jason, porque ela voltará. A CPMF foi criada em substituição ao IPMF, ao Imposto Provisório sobre Movimentação Financeira. Inicialmente tinha sido criado esse imposto e ele foi atacado via ação direta de inconstitucionalidade. Foram alegados diversos problemas da emenda constitucional número 3 de 1993 que autorizava a União a criar o tributo. Um dos problemas foi exatamente o fato de a emenda prever que o IPMF poderia ser criado e cobrado de imediato. Ele não obedeceria à anterioridade. Naquela época não se falava em noventena como uma regra geral tributária. Noventena era só para as contribuições da Seguridade Social, como detalharemos mais à frente. Mas naquela época a Constituição já dizia que, criado um tributo, a cobrança só poderia ser feita no exercício financeiro subsequente. E mesmo assim, a Constituição foi emendada e se autorizou que um determinado tributo, o IPMF, pudesse ser cobrado sem obediência a essa regra. Muito bem. Foi ajuizada a ação direta de inconstitucionalidade e a Advocacia Geral da União, vocês sabem que a regra é que quando seja ajuizada um ADIM alegando a inconstitucionalidade de uma norma, a AGU faça a defesa da norma impugnada. Alguém ajuizou a ADIM dizendo que a norma é inconstitucional. Para gerar um certo contraditório dentro desse processo objetivo, é necessário que alguém defenda a constitucionalidade da norma, apresente os argumentos disponíveis que levariam ao entendimento de que aquela norma é constitucional. A AGU, cumprindo sua obrigação constitucional, alegou que, olha que interessante, alegou que a Constituição já estabelecia diversas exceções à anterioridade. O que é verdade. A Constituição diz que imposto de importação, exportação, IPI, OF e outros bichos não obedecem à anterioridade. Então, para a AGU, ora, se já existia exceção, não haveria nada de mais em criar mais uma exceção. Só que o Supremo adotou um posicionamento irretocável. Acho que todos vocês vão concordar comigo. O Supremo disse que quando você cria mais exceções a uma regra, você tende a abolir a regra. Vamos lembrar, quando a Constituição Federal fala das cláusulas pétreas, ela diz que são inadmissíveis emendas tendentes a abolir algumas coisas. Se você cria mais exceções a uma regra, você tende a abolir a regra. Porque raciocinem comigo, qual é a diferença entre uma regra e uma exceção? Por que você chama uma coisa de regra e outra de exceção? Eu acredito que o principal ponto é a quantidade de casos que se submete a cada hipótese. Porque se eu disser, olha que coisa absurda, ab cega e ab muda. Se eu disser, a regra é tal, que se aplica a 3 casos. Agora existem exceções, que são essas 60 aqui. Aí você percebe que há um raciocínio equivocado.
Como é que uma coisa é exceção e se aplica a 60 casos, enquanto a regra se aplica só a 3? Então, o que eu estou chamando de exceção é que é a regra. Os 3 casos é que são excepcionais, porque fogem à regra. Se a gente disser que existem diversos tributos, inúmeros, que não obedecem à anterioridade, e alguns pouquinhos que obedecem, então não obedecer à anterioridade é que passa a ser a regra. Percebam que se eu começo a criar exceções a uma regra, ora, eu estou tendendo a abolir a regra. O Supremo, percebendo esse risco, disse que aquela emenda era tendente a abolir a garantia da anterioridade e que, por conseguinte, era uma emenda inconstitucional. Então, sempre que uma norma constitucional trouxer uma limitação ao poder de tributar que configure a proteção a uma garantia individual do contribuinte, essa regra estará protegida por cláusula pétrea e estará a salvo de qualquer emenda tendente a abolir esta cláusula pétrea. Agora, cuidado, a expressão cláusula pétrea eu uso, diversos doutrinadores utilizam, porque ela se consagrou pelo uso. Na realidade, é uma terminologia até com a qual eu não concordo muito, porque a gente diz que é pétreo para dizer que é de pedra, para dizer que é imutável, quando na realidade até as pedras mudam. Passa o tempo, um tempo longo, mas elas mudam. Na realidade, quando se colocou que algo é cláusula pétrea, o que se quis dizer foi que não poderia mudar para pior. Mudanças que venham para melhorar a situação da criatura que está sendo protegida são bem-vindas. Porque, vejam, anterioridade tem a ver com dar um prazo para a pessoa se preparar para pagar o tributo. Antes, quando a Constituição foi promulgada, a regra para os tributos era só esperar o outro ano. Mas como o governo tinha mania feia de aumentar tributo, via de regra no finzinho do ano, ora, esperar o outro ano era esperar a outra semana. Era esperar, às vezes, até o outro dia. Publicada uma emenda, uma mudança em 31 de dezembro, 1º de janeiro já era outro ano. Então se percebeu que o contribuinte não tinha aquela proteção que se imaginava que ele tinha. E num raro caso de emenda que modificou a Constituição em benefício do contribuinte, mexeu-se nessa ideia de proteção, trazendo uma ampliação. Colocou-se um prazo de 90 dias para que se comece a cobrar o tributo. Então vejam, se modificou a Constituição, trazendo modificação na concepção dessa proteção ao contribuinte. Mas a modificação foi para melhorar a situação do contribuinte. A modificação veio a dar um prazo mínimo para o contribuinte. Se hoje em dia houver uma mudança trazendo à Constituição uma regra dizendo, olha, o prazo agora passa a ser só de 45 dias, não tem que esperar mais 90, aí você vai perceber que é uma mudança inconstitucional. Porque reduzir um prazo tende a abolir o prazo, é uma mudança para pior. Agora, se a emenda vier a dizer que o prazo agora é de 120 dias, ela é bem-vinda, é uma proteção a mais para o contribuinte. Então, saber, emendas que tendem a abolir garantias individuais do contribuinte são emendas inconstitucionais, como já decidiu o nosso STF, o nosso super time do Flamengo, quando do julgamento da ADIM ajuizada contra a emenda 3 de 1993. Muito bem, no julgamento dessa emenda, também se deu para perceber que não apenas as garantias individuais do contribuinte são consideradas cláusulas pétreas em matéria tributária. Porque lembrem, cláusulas pétreas estão previstas no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal. E eu já citei neste bloco que essas cláusulas pétreas envolvem também o princípio federativo, a forma federativa de Estado é cláusula pétrea, voto direto, secreto, universal e periódico e a separação de poderes. É muito difícil até imaginar, eu acho que nem a mente mais criativa poderia imaginar exemplos de emenda em matéria tributária que agridam o voto direto, secreto, universal e periódico. Talvez até consigam, com muita criatividade, imaginar uma emenda que agrida a separação de poderes em matéria tributária. Agora, com relação ao Pacto Federativo, vez por outra, as emendas constitucionais em matéria tributária tendem a mexer com esse pacto federativo. Porque lembrem, o principal sustentáculo do princípio federativo é a autonomia. Ou há autonomia dos estados, do DF ou dos municípios, ou não há federação. E quando você mexe com a grana, quando você mexe com a subsistência de um ente federado, você mexe com a autonomia desse ente federado. Então, se você permite que a União, por exemplo, edite uma norma que diminua a arrecadação dos estados, você está na realidade, agredindo a autonomia dos estados.
E o que acontece na prática com relação a essa emenda? O que aconteceu com a emenda 3 de 93 no que concerne ao Pacto Federativo? A emenda dizia que o IPMF poderia ser cobrado independentemente da obediência à imunidade recíproca, que é uma regrinha que nós vamos estudar mais à frente, que diz que a União não cobra imposto do Estado, o Estado não cobra da União. Funciona assim, vamos já dar um exemplo. A União cobra imposto de renda, mas não sobre a renda do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo cobra IPVA, mas não sobre um veículo que pertence à União Federal. E nenhum dos dois vai cobrar sobre veículos ou rendas que pertencem ao município de São Paulo. Nem o município de São Paulo vai cobrar IPTU sobre imóveis que pertencem à União ou que pertencem ao próprio Estado. Então, na realidade, há uma reciprocidade. Eu não cobro de você, você não cobra de mim. Muito bem. Esta regra tem a ver com federação. Se você tributa, se a União tributa a renda do Estado de São Paulo, estará tirando dinheiro do Estado de São Paulo. E, por conseguinte, estará tirando autonomia do Estado de São Paulo. E, por conseguinte, estará tendendo a abolir o Pacto Federativo. O nosso Supremo Tribunal Federal, quando julgou essa ADIM relativa à emenda 3 de 93, fez um paralelo comparando a situação brasileira com a situação nos Estados Unidos da América. O Supremo lembrou que lá na época da Grande Depressão de 1929, quando Franklin Delano Roosevelt propôs o New Deal para recuperar a economia americana, aquele pacote veio com várias medidas interventivas da União Federal Americana sobre o funcionamento da economia. Numa dessas medidas se criou um banco que iria ter filial em todos os estados que compõem a Federação Americana. O que aconteceu? Esse banco, um banco de natureza interventiva, ele tinha também uma filial no estado de Maryland e o estado de Maryland resolveu tributar as atividades do banco. Vejam, a Constituição americana nem diz, em nenhum momento, que a União não pode cobrar dos Estados, os Estados não podem cobrar da União. Lá não tem na Constituição americana uma regra igual à nossa, que consta no artigo 150, inciso 6, a A da Constituição, uma proibição expressa. Mas mesmo sem constar, a Suprema Corte Americana, quando provocada, disse claramente que não seria possível o Estado cobrar tributo da União, porque isso poria em risco o Pacto Federativo. Da decisão da Suprema Corte aparece uma frase bem interessante, em que se diz que dentro do poder de tributar está o poder de destruir, de submeter o outro à sua vontade, porque tirar recursos é tirar autonomia. E uma coisa desse tipo não deve ser permitida dentro de uma federação. Consequência, a Suprema Corte Americana declarou inconstitucional a possibilidade de cobrança pelo Estado de Maryland sobre atividades exercidas por um banco que tinha sido criado pela União. Muito bem, o Supremo narrou esse caso e disse, olha, nos Estados Unidos, em que a matéria, a proibição nem consta expressamente da Constituição, ela foi obedecida, mesmo sem constar na Constituição. No Brasil, onde há norma expressa impedindo a cobrança, o governo tenta editar uma emenda permitindo a desobediência à regra. Mas o Supremo Tribunal Federal não permitiu que isso acontecesse. Declarou a inconstitucionalidade da emenda 3 de 93 também nesse ponto. Prestem atenção no seguinte, falei de uma única decisão versando sobre 2 pontos que nos dão uma luz com relação aos princípios e regras que passaremos a estudar. A ideia é que as normas tributárias constantes desse capítulo da Constituição ou de qualquer um outro que tragam, na realidade, defesa, uma defesa do contribuinte quanto a seus direitos e garantias, então que protejam direitos e garantias do contribuinte, e que tragam proteções ao Pacto Federativo, se estas regras vierem a ser prejudicadas, fragilizadas por meio de uma emenda à Constituição, a emenda à Constituição será inconstitucional. Então, quando uma emenda à Constituição em matéria tributária é inconstitucional, quando agredir cláusulas pétreas. Isso acontece com mais frequência no que concerne ao Pacto Federativo e pense em Pacto Federativo com relação a qualquer emenda que mexa com a subsistência dos entes federados, ou com relação aos direitos e garantias individuais. Quando você perceber que, num caso concreto, o governo, ele
limitou, ele melhor dizendo, ele fragilizou proteções que a Constituição traz para o contribuinte, mesmo que seja num caso específico, num caso excepcional, haverá agressão à cláusula pétrea e a emenda que foi proposta e aprovada deve ser considerada inconstitucional. Então, cláusulas pétreas nessas hipóteses que nós citamos. Muito bem, além disso, há uma questão terminológica que é com relação à classificação desses princípios como princípios realmente ou regras. Porque o que é que acontece? Boa parte da doutrina diz que princípios, eles são mais gerais, têm um maior grau de abstração, não descem a minúcias, de forma que eles podem ser interpretados de uma maneira mais até flexível, de forma que eles podem ser até ponderados um com relação ao outro. Você analisa o princípio da capacidade contributiva, então a ideia é cobrar mais de quem tem mais condições de contribuir. Mas às vezes você tem que ponderar essa ideia com a vontade expressa pelo legislador constituinte originário na Constituição Federal de diminuir as desigualdades socioeconômicas entre as diferentes regiões do país. Se você concede um benefício fiscal para o semiárido do Nordeste, o que acontece? Você traz uma possibilidade da região se desenvolver mais, você traz realmente uma possibilidade de diminuir desigualdades socioeconômicas entre as diferentes regiões do país, mas na prática pode acontecer que um grande empresário no Nordeste, que tem grande capacidade contributiva, acabe pagando menos do que um empresário de menor porte em São Paulo. Isso agride capacidade contributiva. Não há como você obedecer os dois princípios ao mesmo tempo na situação que eu estou relatando. Capacidade contributiva, você teria que cobrar mais de quem tem mais condições de pagar. De acordo com o objetivo de diminuir desigualdades socioeconômicas entre as diferentes regiões do país, você vai cobrar menos no Nordeste. Então, como compatibilizar? Você faz ponderação, verifica qual o valor que deve preponderar naquele caso concreto, sem abandonar as demais normas constantes da Constituição Federal. Princípios podem ser ponderados, regras não. Regras são normas mais secas, digamos assim, que não comportam ponderação. As regras não são interpretadas quando há aparente conflito com base em ponderação. Você vai verificar se ela é aplicável ou não. Se a regra é aplicável, pau, tem que aplicar e acabou. Por exemplo, quando se diz que criou um tributo, tem que esperar 90 dias para pagar, isso é uma regra. É uma regra quase que matemática, contra 90 dias. Se o tributo está sujeito à noventena, tem que aplicar a regra. Então não seria exatamente um princípio que seria uma norma de uma maior generalidade que comportaria ponderação na sua aplicação. Apesar de a maioria das normas que nós vamos ver a seguir configurarem dentro dessa distinção regras, apesar disso, nós vamos chamá-las aqui de princípios, simplesmente por conta daquilo que já aconteceu diversas vezes no nosso curso. A terminologia que parece mais equivocada acabou prevalecendo na prática. Nas provas de concurso público, estas normas que nós passaremos a estudar são chamadas de princípio. Você vai ver nas provas de concurso público o examinador se referindo ao princípio da noventena, ao princípio da anterioridade, e não à regra da noventena, à regra da anterioridade, certo? Então, nessa linha de raciocínio, vamos chamá-las de princípios, mas tenhamos o coração aberto para um eventual examinador que elabore uma questão chamando aquilo ali de regra. E aí você tem que entender que ele adotou um posicionamento mais consentâneo com a doutrina mais moderna. Mas o mais corriqueiro, o mais usual é chamar de princípios. E acredito que vocês nunca vão ser surpreendidos por uma questão em que o examinador coloque o princípio da noventena e venha considerar errado porque é uma regra. Isso ele não vai fazer porque ele estará destoando da terminologia que prevaleceu na prática. No nosso próximo bloco, nós começaremos a analisar uma a uma as limitações constitucionais ao poder tributar previstas a partir do artigo 150 do nosso Código Tributário Nacional. Até lá e bons estudos!